Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 25. Nós vamos ler a partir do verso 14. E o texto nos diz assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, outro 2, outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: Senhor, o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que havia recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto aonde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá grande quantidade, mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Glória a Deus. Eu tenho certeza que você já ouviu sobre essa parábola, já leu sobre, já escutou palavras até sobre essa parábola dos talentos. E nós vemos um pouco antes, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que ele está conversando com os seus discípulos, e os discípulos perguntam a ele, né? Senhor, como que vai se dar o final dos tempos? O que vai acontecer? Quais são os sinais? E ali o Senhor discorre como aconteceria os últimos tempos, né? Ele fala guerras e rumores de guerra, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa, né? Falsos profetas surgirão, enganarão a muitos. E ali o Senhor vai discorrendo sobre como que vai ser a volta do Senhor. Vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. E ali no capítulo 25, o Senhor começa com a parábola das 10 virgens, onde Ele traz, né, de forma figurada, a nossa necessidade de estarmos preparados para esses acontecimentos, né? Como que está a nossa lamparina, né? Tem azeite, mantenha sempre um azeite reserva. E por fim, porque nós não sabemos o dia e nem a hora em que o noivo há de voltar. E para finalizar o capítulo 25, ele termina com a parábola dos talentos, nos mostrando que, além de tudo como vai se dar, de todos os acontecimentos, além da necessidade de estarmos preparados para a volta do Senhor, vai ter um acerto de contas quando Ele voltar. Então, nós vemos que, quando o Senhor voltar,
nós vamos ter que acertar as contas com Ele daquilo que Ele nos confiou. E nós vemos, né, a matemática de Jesus, quando ele começa lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 28, que ele diz, né, sejam férteis e multipliquem-se. E a matemática do Senhor sempre será a multiplicação. Nós vemos isso em toda a Bíblia, né? O Senhor sempre multiplica, é sempre mais. Ao contrário disso, é a divisão. Então, o que é do inimigo é divisão. Ele vem sempre para dividir. Quando nós vemos que um casal se une, são abençoados, o Senhor multiplica, vem filhos, né? Quando o inimigo entra numa casa, o que acontece? A divisão. Então, nós vemos que nós fomos criados para a multiplicação. Foi assim que o Senhor tudo fez. Ele fez uma árvore, nela tem um fruto, dentro do fruto tem uma semente, e essa semente vai se multiplicando. Daquele um fruto nascem muitos outros frutos. Então, sempre o Senhor está envolvido com a multiplicação. E como nós somos a imagem dele, e nós temos como missão, como até eu já falei aqui uma vez, revelar Cristo na face da terra, nós temos a missão de multiplicar aquilo que Ele nos entregou, a fim de revelar a Cristo. Na parábola que nós lemos, nós vemos que o Senhor confiou seus bens aos seus servos, para que eles multiplicassem. E nós vemos que o Senhor, Ele deu. Os talentos é dado. E lá em Efésios, né, Paulo diz no capítulo 2, verso 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. E nesse texto, a palavra dom é um presente. Então, nós recebemos de presente, através da graça, a salvação. A salvação através da graça, esse dom de Deus que nós recebemos, não é por obras, como diz o texto. Então, você não recebe a salvação porque você é legal, nem porque você é um cara que trabalha bem, nem porque você é super envolvido nas coisas da igreja. Não. A salvação, ela é um presente do Senhor para nós. Então, nós sabemos que nós somos salvos pela graça, não é pelo que nós fazemos, mas é porque Ele nos encontrou. Antes nós estávamos perdidos e Ele nos encontrou. E nos deu de presente o dom da salvação. Mas, no verso 10 de Efésios 2, ele diz assim, pois, ou seja, se você é salvo pela graça, né? E se você recebe esse dom de Deus, então, depois disso, se isso tudo é verdade, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Nós recebemos graça. E essa graça, como nós já estudamos, nós já ouvimos tanto aqui, ela não é só a graça que salva. Ela é a graça que nos empodera para cumprir a missão a qual o Senhor designou para cada um de nós. Como nós vemos de antemão, quando você é salvo, de antemão o Senhor já prepara boas obras para que nós as praticássemos. Obras essas que nós não conseguiríamos executar se não fosse através da graça. E quando nós vemos que nós somos salvos pela graça, graça aqui nesse texto, o original dela é charis, C-H-R-I-S, charis. E nós temos em Romanos, no capítulo 12, onde Paulo diz assim, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. E ali ele vai falando de alguns dons. E aqui nesse texto, a palavra dom já não é mais o presente, como lá em Efésios. Não, aqui a palavra dom é charis, a mesma da graça, mais MA.
que é o quê? Carisma. Então, nós vemos que graça e dom vêm da mesma raiz. Ou seja, quando nós recebemos a graça que salva, o caris, nós recebemos poder, o carisma, para cumprir a missão que Ele nos confiou. E aqui nós podemos entender que salvação não é o fim. Já aceitei Jesus, glória a Deus, recebi a graça, recebi o dom de Deus. Mas não, salvação não é o fim. Agora acabou. Fim da linha, né? Vou aqui ficar me comportando bonitinho, esperando Jesus voltar para ir para o céu. Não. Salvação não é o fim. A salvação é só o começo da caminhada. E nós vemos que esse carisma, caris mais MA no original, sabe o que significa? Poderes extraordinários que distingue cristãos e os capacitam a servir a igreja de Cristo. Uma vez que você é salvo por essa graça, por esse caris, você recebe o presente de Deus, salvação. E com isso, você recebe o carisma, que é o dom de Deus, esse poder extraordinário, para quê? Para servir a igreja. Você não recebe um dom super extraordinário para servir a você mesmo, nem para você ganhar muito dinheiro, nem para você fazer qualquer outra coisa. Esse dom de Deus que nós recebemos quando nós somos salvos é exclusivamente para servir a igreja de Cristo na face da terra. E nós vemos então aqui, né, de acordo com o texto de Romanos, que nós recebemos um dom de Deus. Ou seja, todo mundo, quando é salvo, é servo, recebe um dom. Um dom de trabalhar, gente, uma habilidade, uma coisa diferente, um poder extraordinário, como nós já vimos. Ou seja, não existe salvo sem dom. Não existe uma pessoa que eu fui salva, mas eu acho que eu não sei fazer nada. Eu fui salvo, mas eu acho que o meu serviço é frequentar os cultos de domingo. Isso não existe. Se você for verdadeiramente salvo, você recebeu um dom de servir. E nós vemos aqui nesse texto que ele distribui dons, né? Cada um de acordo com a sua capacidade. É de acordo quantidades diferentes, dons diferentes para pessoas diferentes. Ou seja, se você está no grupo que você acha que você não tem um dom, eu acho que eu não sirvo para nada, está errado. Aqui, então você não está salvo. Porque se você for salvo, você recebe esse carisma, esse dom de Deus para servir. Então, vou partir do pressuposto que você já está salvo e que você recebeu, sim, um dom de Deus. Mesmo que você ache que não. Você tem. Nem que seja um dom. Você tem. Alguma coisa o Senhor te confiou nesse dia em que você recebeu a graça. Então, eu queria que você parasse. Né? A gente tem um péssimo costume da autocomparação. Se Ele te chamou, Ele te confiou alguma coisa, seja um talento, seja 2, seja 5, seja 20, eu não sei. Seja fiel com aquilo que Ele te deu. Você não tem necessidade de querer ser ninguém, sabe? Você não tem necessidade de querer ser, o Billy Graham. Vai rolar? Não vai dar certo. Né? Querer cantar ser o Fernandinho? Não dá. Seja fiel àquilo que você tem, aonde você está, com aquilo que o Senhor já te entregou. Não tem necessidade de ser nada além daquilo que você já é. Por quê? No grande dia, como nós já lemos aqui, o Senhor vai chegar e vai falar o quê? O que você fez com o que eu te entreguei? Com o que eu te dei. Ele não vai falar assim, o que você fez com o dom do irmão que cantava com você? Não, Ele vai pedir conta do seu, não é do outro. Então, pare de se comparar, sabe? É que agora, essa coisa da comparação, ela está
muito visível, né? Que esse negócio de redes sociais, de Instagram, onde as pessoas postam tudo que elas fazem. Gente, isso aí a gente se compara mesmo, né? Mãe se compara com mãe de Instagram. A pior coisa que tem. É frustrante, porque não existe aquilo, não existe. A vida real não é aquilo que as pessoas mostram. Acho que isso antigamente não existia tanto, né? Mas agora, que essa coisa de digital influencer, influenciador, e você fica seguindo aquelas pessoas que parecem que são tão perfeitas, que fazem tudo tão certinho, aquelas mulheres que pregam tão lindo, aqueles homens que falam tão bonito. E às vezes a gente quer se comparar com aquilo. Mas não foi para aquilo que o Senhor te chamou. Seja fiel naquilo que Ele te entregou. Em Romanos, no capítulo 12, nós também vemos que Paulo compara a igreja com o quê, gente? Com o corpo. Com o corpo. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. Cada membro está ligado a todos os outros. Então, a gente precisa parar de supervalorizar os dons que aparecem. Em 2 horas do culto de domingo, por exemplo. Pare de supervalorizar só quem está aqui em cima. Só quem tem um microfone. Só quem canta. Não, porque nós vemos também na palavra que diz assim, que mais digno de honra são os órgãos que não aparecem. E nós temos órgãos vitais e ficam expostos? Não. Você consegue viver sem braço? Não. Consegue, aliás. Você consegue viver sem braço? Consegue. Né? Dá para fazer com o pé, a gente vê gente que não tem braço, que não tem pé e que vive. Mas dá para viver sem um estômago, por exemplo? Não. E você consegue visualizar o seu estômago aqui? Também não. Então, órgãos vitais no corpo de Cristo não são vistos. Órgãos vitais não ficam aqui aparecendo. Órgãos vitais como o da intercessão não são vistos. Então, fique em paz, em nome de Jesus, com o dom que Ele te entregou. Mesmo que ele não seja o dom de estar aqui aos domingos, e nem de falar, e nem de cantar. Fique em paz com o que Ele te deu, e seja fiel àquilo que Ele te entregou. Em 1 Pedro 4,10, nós vemos que cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, sirva aos seus irmãos com o quê? Com o que você tem. Não é o que o outro tem. Não, é o que você tem mesmo. O que você já recebeu do Senhor. E nós vemos, né, que há uma diversidade de dons. Depois você pode ler lá na tua casa Romanos 12, 1 Coríntios 12 também, onde fala que existe inúmeros dons, né? Profecia, o dom de ensino, tem até o dom da exortação. Misericórdia, cura, discernimento, interpretação de línguas, enfim. Tem lá uma lista de dons. Então, baseado nisso, tem muita coisa que dá para a gente fazer. Para servir o quê? A igreja de Cristo. Outra coisa que nós vemos nesse texto é o que? Os dons são do Senhor. Em 1 Coríntios 4,12, nós vemos que Paulo também diz que os homens não considerem como ministros de Cristo e mordomos dos ministérios de Deus. É isso que nós somos. Mordomos. O que o mordomo faz, gente? O mordomo, ele anda com o carro, né? O mordomo, ele mora na casa. O mordomo, ele participa de tudo, mas ele é dono de alguma coisa? Não. O carro não é dele, o carro é do patrão dele. A casa não é dele, é do patrão dele. As coisas que ele administra, os bens, o dinheiro é dele? Não, é do patrão. Então, como nós também somos mordomos de Cristo, nós só temos aqui cuidar do que Ele já te entregou. Nós somos chamados só a administrar o dom de Deus em você. Então, se você faz parte do servo que cavou um buraco
enterrou o dom que Deus te deu, porque aqui que nós vemos que os 3 servos receberam dons. Ou seja, os 3 eram servos, os 3, né, eram salvos pela graça, os 3 estavam ali, ó, quando receberam o dom de Deus, esse carisma, eles estavam no mesmo nível. E se você está enterrando aquilo que você recebeu do Senhor um dia, você não está enterrando o que é teu. Você está enterrando o que é de Deus. E se nós que estamos multiplicando, também não temos motivo algum para achar que a gente é bom em fazer qualquer coisa. Por quê? Porque é pela graça. Ele nos confiou esses dons para glorificar o seu nome, servir a sua igreja. E aí a gente vê que tem muitas pessoas que receberam esses dons, não enterraram, mas também não usam para servir. Usam o quê? Para o seu próprio benefício. Para suprir as suas necessidades. Mas não foi para isso que ele te deu. Foi para servir a igreja. Quando a gente vê Jesus, quando ele multiplica, né, os pães e os peixes para aquela multidão, ele estava morrendo de fome também, eu imagino. Né? Assim como todo mundo. Ele também estava com fome. Mas ele usou o seu dom para quê? Para matar só a fome dele? Que ele podia fazer assim: surge um pãozinho e um peixinho aí, vou ali comer na minha tenda. Não. Ele usou o dom dele de multiplicação, o superpoder, para servir aquela multidão. Então é para isso que o Senhor te entregou dons. É para servir. Não é para usar para o seu próprio benefício. E nós vemos também aqui no final, que que vai acontecer? Vai ter um acertinho de conta. O que recebeu 5, multiplicou. Servo bom e fiel. O que recebeu 2 também. Servo bom e fiel. Então a gente vê aqui que a fidelidade a Deus está ligada a multiplicar o que ele já te entregou. Porque o que recebeu 1, ele não falou assim: servo mau e infiel. Foi isso que ele disse? Não. Servo mau e preguiçoso. O contrário da fidelidade aqui não é ser infiel. Porque ele não fala servo mau e infiel. O contrário é preguiça, é negligência. E fidelidade ao Senhor, a multiplicação do que ele já te entregou, é gastar a sua vida. É dar trabalho. Multiplicar o que ele te entregou vai dar trabalho. Não é tão simples assim. Você vai ter que fazer algo para que aquilo se multiplique. Você não vai ficar parado e vai multiplicar. Ele vai te entregar. Vai, já até te entregou. Agora, multiplicar, aí é com você. E nós vemos por que esse servo não multiplicou. No verso 24, ele diz assim: por fim veio que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por que ele não multiplicou? Primeiro, ele tinha uma visão errada de quem era o seu Senhor. Quem não conhece a Deus verdadeiramente não vai multiplicar. O Senhor é um homem severo. Ele não conhecia quem era o seu Deus, quem era o seu Senhor. E o diabo, ele tem um trabalho diário e insistente, que é o quê? Destruir a imagem que nós temos do nosso Deus. É não permitir que você conheça ao Senhor verdadeiramente. É dizer para você que o seu Deus é um Deus estraga prazer. Isso é não conhecer ao Senhor. E quando eles estavam lá no Éden, tinha, sei lá, devia ter 1 milhão de árvores com fruta. A abençoada da Eva vai e pega de qual? Só da que não pode. A serpente, mas isso aqui fala minha, tá?
Ai, mas nossa, com tantas árvores, né? Você não pode comer dessa árvore, desse fruto. Nossa, ela tinha, sei lá, 50 mil frutos para comer. Aí agora, por causa de um fruto, é isso aí que o diabo faz com você mesmo. Você tem 1 milhão de coisas boas. Aí uma coisa que dá errado já é o suficiente para você destruir a imagem que você tem do seu Senhor. Ah, esse seu Deus é muito chato. Ai, que servir a Deus não é legal. Ai, eu nem posso fazer tudo o que eu queria. Não, porque servir ao Senhor não é... Não. Ai, ser crente é ser cafona. Ser crente é ser quadrado. Ai, é isso. É esse o trabalho dele. É fazer com que você olhe para o Senhor e veja nele alguém severo. Um cara ruim. Um cara que não quer nada de bom para você. Ai, porque eu acho que Deus não quer nada de bom para mim, porque tudo na minha vida dá errado. É isso que Ele quer fazer com você. Que você tenha uma imagem errada de quem é o seu Deus. Para que você não multiplique. E nós vemos no verso 25, que ele disse o quê? Tive medo. Saí e escondi o seu talento. Veja, aqui está o que lhe pertence. Medo. Você pode estar tendo uma visão errada de quem é o seu Deus. Ou você está com medo. Muitas pessoas são dominadas pelo medo. Um medo do quê? Da autopreservação. Um medo da proteção, de o que vão pensar de mim agora, que eu virei crente e vou ter que trabalhar, que eu vou mudar a minha vida. Não, porque agora o que o Senhor me entregou, eu vou estudar. Ah, é porque eu recebi o dom de tocar e agora eu quero fazer. O que vão pensar de mim agora? Não, porque eu quero ministrar a palavra, então agora eu vou me dedicar, vou fazer um curso de teologia. Ai, o que vão pensar de mim? Ai, agora pronto, já não basta ser crente, agora ainda vai até estudar teologia? Medo. Muitos não multiplicam de medo do quê? Do que vão pensar sobre você. E o medo, sabe o que o medo faz com você? Ele consegue te convencer de que só de você não perder um que você já tem, já está bom. Só de não perder a salvação já é o suficiente. Mas não é para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para isso que Ele te salvou. Não foi para isso que Ele derramou sobre você esse carisma. Não, Ele já te deu graça, Ele já te deu o dom, Ele já te deu o poder, Ele já te deu tudo o que você precisa para multiplicar. Não vai multiplicar por causa de quê? Por causa de medo? Do que os outros vão pensar de você? Porque o objetivo do salvo é o quê? É perder a vida mesmo. Eu nem consigo mais fazer tudo o que eu fazia antes. Não vai mesmo. O salvo não faz tudo o que quer. O salvo, a vida dele é perder a vida. Porque a gente sabe que quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, vai encontrar. É perder a vida mesmo. Por amor de Cristo. Esse é o objetivo do salvo. É viver arriscando. Arriscar. E arriscado, ele dá um medinho, né? Você arriscar. Ainda mais pessoas que são mais seguras. Arriscar dá medo. E nós precisamos multiplicar. E para multiplicar, vai ser arriscado. Você pode ter medo, você não vai querer se arriscar, porque vão pensar de você. Enfim. Outro fator que fez com que esse abençoado desse servo não multiplicasse. Preguiça. Preguiça mesmo. Acomodação. Sabe por quê? Porque ele pega... Eu imagino esse texto, gente, desde criança. Eles recebendo um baúzinho. Sabe um baú? Igual tem no filme, né? Com tesouros. Eu imagino isso. Ele pega o baúzinho dele, enterra. Aí, a palavra diz que o Senhor demorou para voltar. E ele enterrou o talento dele e fez o que até o Senhor dele voltar? Enquanto outros estavam trabalhando, se esforçando para multiplicar, às vezes perdendo, mas depois ganhando. O que esse abençoado ficou fazendo? Assistindo televisão, maratonando todas as séries do Netflix, provavelmente, jogando videogame, todos os joguinhos bem legais que tem, jogando online no computador, sei lá. Alguma coisa ele ficou fazendo que não foi multiplicar. Por causa de quê? Preguiça.
Acomodação. Ele não estava nem um pouco empenhado em fazer o que era a responsabilidade dele, a multiplicação. E o Senhor, Ele nos deu. Ele já te entregou. Eu não sei em que nível que você está. Se você pegou, se você enterrou, se você já está multiplicando aquilo que Ele te entregou. Você sabe qual é o dom de Deus que está sobre você. O que Ele te entregou. E por que nós temos, muitas vezes, quantas vezes já fizemos isso, enterrado? Você tem medo do que vão pensar de você? Que agora você é crente, você faz tudo certinho, e que você não faz mais nada do que você fazia antes? Ou você tem só uma preguiça mesmo? Porque, como eu falei, gente, multiplicar dá trabalho. A gente tem que viver de forma intencional. Dá trabalho, porque você vai ter que dizer muito não, quando você estiver multiplicando. Você vai ter que deixar de fazer muita coisa que você queria fazer para multiplicar. Você vai ter que deixar de ir a lugares porque você optou por multiplicar. Você vai ter que abrir mão do seu conforto, às vezes, do seu sábado à noite, assistindo o seu filme para fazer um atendimento. Vai. Para ir na casa do irmão fazer uma oração, se você tem esse dom, vai. Para ir lá no hospital, fazer visita, mas eu trabalho das 8 às 6, é tudo tão cansativo, eu não tenho nem tempo. E aí, quando o seu Senhor voltar, você vai falar o que para Ele? Ai, Senhor, é que eu optei por trabalhar em 2 serviços, aí eu não tive tempo de multiplicar aquilo que o Senhor me entregou. Você acha que isso vai colar? Você acha que Ele vai falar assim, é verdade, nossa, você trabalhou tanto, né? Realmente, justifica aqui. Tem justificativa para esse cara que enterrou o talento dele? Não teve. Servo mau e preguiçoso, servo mau e negligente. Não vai ter meia conversa a hora que chegar lá, gente, no grande dia. Não vai ter, ai, Senhor, aqui, né, o Senhor viu que minhas contas estavam atrasadas e eu tive que trabalhar muito, daí por isso eu não consegui servir a igreja, por isso eu não consegui executar o dom que o Senhor me deu. Se você recebeu o dom, você tem a graça, você tem um superpoder para fazer. Então não tem desculpa para multiplicar. E o Senhor ainda não voltou. O nosso Senhor ainda não voltou. Então ainda dá tempo. Se por acaso você faz parte desse grupo que enterrou, ainda dá tempo de ir lá, onde você enterrou, cavar, tirar esse talento e começar a partir de agora a multiplicar. E nós vemos no verso 28, que ele diz assim, tirem o talento dele, entreguem ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Veja bem, às vezes você fica pensando assim, eu nem vou fazer porque eu só tenho um, e o meu não vai nem fazer diferença. Porque a irmã do meu lado, ela já tem 5. Então, assim, se eu fizer o meu, que diferença vai fazer se ela já faz o bastante? Mas entenda, Ele entregou a cada um. E é para cada um cuidar do seu talento. Então, se você só recebeu um, você precisa multiplicar. Não importa se quem está do seu lado tem 20 talentos. Não importa. E ele faz o quê nesse final? Ele pega o que tem 1 e dá o que tem 10. E pense comigo também, gente. Quem tem mais talento, vai ser mais difícil. Né? Eu acho que o trabalho dele é maior. É mais fácil, às vezes, ter menos. Então, não fique comparando seu talento com o do teu irmão. Foca no que é teu, no que ele já te entregou. E nós vemos que o Senhor dá o talento dele ao que tinha 10. Ao que mais tinha. Ou seja, Deus não quer ninguém desocupado. Deus não vai esperar o dia que você se aposentar, que você tiver muito tempo disponível para você fazer aquilo que Ele já te entregou. Não.
Ele chama quem está ocupado. Desocupado, ele não tem interesse. Você já percebeu isso? Quem muito trabalha, parece que cada vez trabalha mais. É assim que o Senhor faz. Ele não tem interesse em pessoas desocupadas. Quando nós vemos que o Senhor chama Davi, o que ele está fazendo? Dormindo? Era isso que Davi estava fazendo quando o Senhor chama ele? Não. Ele estava trabalhando, estava cuidando das ovelhas do pai dele. Então é assim que Deus faz. Ele criou a nós para trabalhar. Então nós precisamos sair desse modo preguiça, em nome de Jesus. Sair desse modo acomodação, que só vir no domingo já tá ótimo, né? Não tá bom? É tão legal frequentar os cultos de domingo. Eu amo quando eu estou aqui, quando eu não preciso fazer nada, quando eu sou servida. É muito legal. Você chegar na igreja, sentar e tchau, acabou, não tem compromisso com nada, né? Não devo satisfação para ninguém. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. E nós, como igreja, queria chamar o louvor. Nós temos a missão de preparar a noiva. Nós temos a missão de preparar o caminho. Porque se o Senhor voltasse hoje, agora, daqui 5 minutos, o que seria? O que você ia ouvir dele? Servo bom e fiel. Entra. Vem participar da alegria do teu Senhor. Ou você iria ouvir? Servo mau e negligente. Você está fora. O que a gente ouve dele? Sabe por quê? Porque para quem vencer, vai ter recompensa. Você foi fiel no pouco. Sobre o muito eu vou te colocar. Foi isso que esse Senhor disse aos seus servos. Venha e participe do seu Senhor. E é isso que o Senhor vai fazer conosco. Se você for fiel com aquilo que Ele já te entregou, a hora que você chegar lá, que você prestar suas contas, né, entregar o que você fez, Ele vai falar o quê? Venha e participe. Ele vai falar para você foi fiel ali, quando eu te dei, lá na terra. Por quê? Gente, lá no céu a gente vai trabalhar, né? Não sei se vocês lembram disso, mas lá no céu a gente vai trabalhar. Então vai ter responsabilidades lá. Então onde que você vai estar? Você foi fiel aqui, então sobre o muito eu vou te colocar. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Essa é a nossa missão como igreja. Hoje o Senhor nos convida a sair, sabe, desse comodismo, que muitos dessa graça barata, né? A graça que você pode fazer o que você quiser. A gente acabou de ver aqui que não é essa graça que o Senhor derramou sobre nós. Onde você faz o que você quer e é só você vir pedir perdão e daí volta e... Não. É essa graça que salva, é essa graça que te capacita. E nós precisamos preparar a noiva para o grande dia do encontro com o noivo. E esse dia está muito perto. Se você ler aqui, no Mateus, no capítulo 24, você vai ver. Já está chegando o dia. E o que você vai apresentar para Ele? Não vai ter desculpa nesse dia. Não vai ter desculpa, como você falar assim, ai, mas nossa, Senhor, olha o que o Senhor me deu, olha o filho que o Senhor me deu, Ele deu muito trabalho. Não tem, porque o Senhor derrama sobre nós a graça, o poder de Deus. E nós precisamos preparar a igreja. Nós não podemos aceitar uma igreja lotada, cheia de gente, acomodada. Porque o que vai acontecer? O que acontece com esse servo? Lancem fora. Servo inútil. O Senhor vai lançar fora servos inúteis. Você foi servo. Você estava no grupo que recebeu. Mas o que vai acontecer com você? Tchau. Servo inútil, lança ele fora. Não serve. Porque para trabalhar lá no reino, você tem que ter multiplicado aqui. Eu queria te chamar a se colocar de pé.
Nós vamos louvar ao Senhor e eu não sei em qual estágio que você está. O porquê que você, se você não multiplica, o porquê. Se você só enterrou e desistiu, ou se você enterrou e você tem medo, você não conhece o Senhor verdadeiramente. Se você tem preguiça porque gastar a vida por amor a Ele vai dar trabalho, é perder a sua própria vida. É perder a sua própria vida por amor a Cristo. Vamos louvar ao Senhor. Estou preparando o caminho. Esse é o nosso trabalho. Endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Será que você pode cantar isso? E por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho. Reflita agora. Endireitando as veredas. O que você tem feito com aquilo que